Jornal da Manhã. Entrevista. Agora o papo é com os homens. Há uma estimativa que 25% dos homens entre 20 e 25 anos têm algum grau de calvície. E será que essa calvície precoce entre jovens é motivo de alerta? Para ampliar esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal da Manhã o médico cirurgião capilar Mohamed Najmedini. Falei certo, doutor Mohamed? Mohamed ou Mohamed? Bom dia. Bom dia. Mohamed. Na verdade, os dois estão certos, mas estou mais acostumado com Mohamed Najmedini. Najmedini. Meu Deus, trava-língua lá logo cedo já. Hoje a gente tem uma personalidade internacional aqui, nossa convidada. Doutor, alguns homens, né, principalmente os mais novos, estão sofrendo com essa calvície precoce, né? A gente tem um motivo específico, várias causas envolvidas. Como é que dá pra gente começar esse nosso bate-papo? Então, a principal a gente sabe que é a alopecia androgenética masculina, que é devida à herança genética, né? Cunho hereditário, então... Parte disso é genético? A maior parte é genética, né? Mas 90% hoje dá para se dizer que vem de herança genética do pai, do avô, enfim, né? De algum parente. E, claro, existem outras causas externas também, né? Estresse, ajuda? Estresse, com certeza, má alimentação, tabagismo, né? Muito uso de boné. Muito uso de boné pode interferir, na verdade. Não é ele que vai levar a calvície, né? Pode ser um agravante. O uso excessivo, justamente, ele pode ser um agravante porque vai ficar muito abafado o couro cabeludo, pode predispor a ter caspa, né? Aquela dermatite seborreica que a gente chama, e com isso pode acelerar, sim, o processo de queda do cabelo. O mesmo grau de calvície para o homem é para a mulher? A doença é a mesma? Na verdade, na mulher também existe a alopecia androgenética feminina, mas aí, na verdade, a escala, a definição de grau também são diferentes daí. Mas a gente sabe que também, a mulher também tem essa questão da herança genética também, que faz parte de uma das principais causas também de queda de cabelo. É menor, sim. É muito menor mulheres, comparado ao homem, com certeza. Nem se compara com a mulher, né? Também pode fazer um tratamento desse? Mulheres fazem tratamentos tanto clínicos e tem procurado cada vez mais o transplante, que a gente vai falar logo mais, né? Ô doutor, e como é que faz? Assim, o jovem começa a sentir a perda do cabelo, ele percebe aberturas justamente. É sempre aquela aberturinha tradicional, doutor, que todo mundo fala as entradas, né? Ou às vezes acontece por cima. Atrás, Às vezes pode começar na coroa, que a gente chama, né? Na região do vértex, justamente. Bem em cima da cabeça. Mas normalmente se inicia na região frontal, nas entradas. E é ali que começa a incomodar normalmente. E aí onde o jovem começa a se preocupar, né? Cada vez mais cedo, né, com essa questão realmente, né, da vaidade, estética, mas trabalho. A calvície, ela não traz impacto negativo para a saúde, é uma questão mais de estética, doutor? Teoricamente, uma questão mais de estética mesmo, né? Não tem nenhum problema relacionado à saúde em si, só se ele tiver algum fator que levou a essa queda, como eu falei, né, relacionado a má alimentação, alguma coisa do tipo. Boa. E tratamento? Hoje a gente tem tratamentos, né, capilares, com o uso da tecnologia que está avançadíssimo, né, doutor? Cada vez mais, seja ele clínico, tratamento, né, oral, tópico, medicação de tomar ou de passar, né, no couro cabeludo, ou até partindo para a cirurgia em si mesmo, que seria, né, o transplante capilar. Que é o seu caso, o senhor é médico cirurgião. Trabalho com transplante capilar aqui na capital. E como funciona, doutor? Tem idade mínima? Mohamed? Olha, hoje a gente pode dizer que já não existe mais aquela questão da idade mínima e idade máxima, né? O pessoal sempre pergunta, essa é uma pergunta muito frequente, o pessoal pergunta, né? Então, hoje, a partir do momento que tu começar a se incomodar com a sua calvície, né, com a sua queda de cabelo, é o momento de começar a tratar, esse é o ponto principal, é iniciar o tratamento para bloquear aquela queda, para parar de avançar a queda de cabelo. Então já não é de cara para um transplante capilar. Tem que analisar alguns fatores, cada caso é um caso, realmente. Então, quanto mais jovem, tu vai ter que tentar estabilizar, né? Hoje a gente opera pacientes de 20 e poucos anos, super comum, né? Mas tem que ver qual é o caso dele, quando é que começou a ter queda de cabelo, se já está num grau realmente que já pode operar, ou se tu faz um tratamento clínico realmente, depois programa uma cirurgia, né, logo mais, vamos dizer assim. E na prática, doutor, essa cirurgia capilar é a recolocação de cabelo naquele local? Como é que funciona? Então, como é que funciona? A gente faz a extração dos folículos capilares,
da área doadora, que é a região lateral e da parte de trás, né? Que tem uma qualidade, uma genética diferente, uma boa qualidade. É um fio que não cai mais futuramente. Então essa é a grande vantagem do transplante capilar. É tu extrair os folículos da área doadora, né? Que a gente fala que a gente faz uma redistribuição dos fios. Coloca, né, tira da onde tem mais, vamos dizer assim, e coloca onde não tem ou onde tem pouco, né, para aumentar a densidade, o volume daquela região que está necessitada. É como se pegasse o fio do cabelo que é saudável e implantasse ali, ele começa a nascer onde não tinha. E ele nasce normalmente, cresce normalmente, pode cortar, passar máquina. Mas se a pessoa não tem cabelo nenhum? Aí seria uma outra questão, daí tem que ver, na verdade, a gente sempre analisa, faz essa relação de área doadora com área a ser transplantada. Né? Existem alguns graus de calvície, como por exemplo o grau 7, que é o maior de todos. É aquele paciente que é totalmente liso. Nosso Amin da vida. O Amin, na verdade, ele já tem uma outra patologia, que ele não tem pelo em nenhuma... É uma outra questão. Esse é um caso que realmente não tem como nem fazer um transplante capilar. Aí é uma alopecia areata universal, enfim, é uma outra coisa. Mas aí, para os pacientes, no nosso dia a dia, que a gente pega às vezes... Que o mais paciente... comum é aquele que tem dos lados. Tem, né? Ele sempre vai ter, justamente porque esse fio ele não cai, né? Nosso Politão que tá de férias aí, ó. Politão, aqui em cima vamos ter que ter uma conversa em breve, hein? Mas dos lados o Polito tem super justamente, cabelo. Esse fio ele não cai porque ele tem uma informação genética diferente. Então é dali que vocês tiram dali que a gente tira, coloca na região necessitada, seja na frente, no meio, atrás, enfim, para, né, ter Doutor, e quanto tempo leva esse tratamento todo, assim? Comecei hoje e quando é que eu posso estar já com o cabelinho nascendo, assim, 2 dedinhos de cabelo? Tá, vamos lá, então. O transplante é realizado todo num dia só. Feito todo o procedimento, a extração, as incisões e a implantação. Quanto tempo pode levar uma Isso leva em torno de 6 até 10 horas, dependendo de cada caso, né? É uma média de 8 horas que a gente fala, né? Sim. De cirurgia para cirurgia é uma média. Então, o que vai acontecer inicialmente? O fio transplantado, ele vai ter um processo de queda no começo, tá? Sim. Então, dentro do primeiro mês ele vai cair. Sim. Depois de 2, 3 meses é que ele começa a crescer. Então, para ter uma certa altura, como você falou, de comprimento, vai levar uns 4 meses para ter 1 centímetro. Porque o nosso fio ele cresce de 1 centímetro a 1,5 centímetro por mês. Sim. Então, para ter esse comprimento, vai levar em torno de 4, 5 meses. E a gente sabe que o processo final mesmo, o resultado, ele vai se dar em 12 meses, até 18 meses, dependendo do caso. Mais de um ano para você realmente, de fato, ver o resultado final. A gente está batendo papo ao vivo aqui no Jornal da Manhã com Mohamed Najmedine, médico cirurgião capilar aqui da capital. Mas, doutor Mohamed, me diga uma coisa. Quanto tempo de cicatrização? Precisa ter algum cuidado especial? Acabei de fazer, não posso tomar banho quente. Como é esse processo? Porque muita gente às vezes não faz com medo desse processo de Tem o pessoal que tem muitas dúvidas. Realmente, o pessoal chega no consultório com muitas dúvidas, querendo saber o que pode, o que não pode. Então, inicialmente, vai ter que ter um cuidado a mais, né? Principalmente não bater, não encostar em nada, né? Uma coisa que a gente pede para os pacientes é a questão do borrifar soro fisiológico nas primeiras 2 semanas. Exposição ao sol. Exposição ao sol só depois de 30 dias, pelo menos, tá? Então, nessa época do ano, a gente pede para ter um cuidado a mais, né? Redobrar a atenção, como se diz. Só que com 5 dias eu libero o uso do boné, então é uma coisa que é tranquilo. Pode operar, 5 dias depois tu bota o teu bonezinho e sai na rua, enfim, segue vida normal. Ô doutor, e essa cirurgia que a gente tá falando é aquela que a gente observa na rua, homens com aquelas pontinhos assim até acima. É o folículo capilar implantado ali que vai passar por um processo de cicatrização, ele forma casquinha, né? Por isso que ele fica às vezes um aspecto meio escurinho e tal. Depois aquela casquinha cai e depois, como eu tinha falado também, o próprio folículo, o fio cai para depois vir um fio novo depois de uns 2 meses mais ou menos. E há algum acompanhamento, doutor, pós-cirurgia? Deu tudo certo? De quanto em quanto tempo a gente precisa voltar, por exemplo, no médico cirurgião capilar? Vamos lá. Muitas questões hoje. Como eu falei, esse folículo, esse fio transplantado, ele é de qualidade boa, então é para sempre. É um tratamento definitivo, né? E existe o acompanhamento, a gente faz acompanhamento durante pelo menos 1 ano com os nossos pacientes até eles retornarem, fazerem o retorno de 1 ano, que a gente fala, de 12 meses, para ver o resultado final.
Então a gente, durante todo um ano, a gente tem o acompanhamento com os nossos pacientes. Alguma contraindicação? Então a pessoa que tem algum problema não deve fazer? Só se ela tem alguma doença autoimune, algo que vai rejeitar aquele folículo, alguma doença própria, né? Então a gente sabe que hoje o pessoal pergunta muito, eu posso pegar do meu pai, do meu avô, do meu tio, do meu irmão? Não pode. Essa é uma questão importante, justamente, tem que ser do próprio paciente, né? O folículo tem que ser extraído do próprio paciente, que a gente chama de um transplante autólogo, né? É do paciente para ele mesmo. Ele é o próprio doador. Ô doutor, esse crescimento, né, pela cirurgia capilar, a gente observa o que nos últimos 5 anos tem dado esse boom, a procura tem principalmente. Na verdade, a questão, a acessibilidade ao tratamento ficou, né, muito mais fácil. Antes o pessoal viajava pro exterior, fazer fora e tal. Né, por questão financeira mesmo, que era muito mais caro, hoje, né, enfim, se tornou muito mais acessível, com certeza, nem se compara a alguns anos atrás. Bacana. Hoje recebemos aqui no estúdio do Jornal da Manhã o médico cirurgião capilar Mohamed Najmedine, falando um pouquinho mais sobre a calvície precoce entre os jovens e também a questão desse tipo de cirurgia que está em alta, né? Principalmente entre essa gurizada mais jovem. Doutor, obrigado, bom fim de ano para você. Eu que agradeço, muito obrigado. Feliz ano novo também para vocês. A gente agradece muito a tua visita.